Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 11 de agosto de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Já vivendo aí momentos finais da obra, e eu digo que estudar as obras, os romances, esses 5 romances de Emmanuel, é uma honra, porque eles trazem lições que são incomuns e muito acima da nossa condição humana. Então, é maravilhoso. Então, vamos envolver o nosso irmão Wesley, que irá fazer a nossa prece de gratidão, e logo depois nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Querido Pai, mais uma vez estamos aqui para estudar essa obra Ave Cristo. Rogo, Senhor, que possamos compreender todos os ensinamentos que aqui tem, entender que o que passa aqui, passamos hoje também. Apesar de ter acontecido há tantos séculos atrás, ainda vivemos os mesmos problemas, ainda cometemos os mesmos erros, mas o Senhor, como Pai justo e bom que é, nos traz essa obra para que possamos aprender a não cometer os mesmos erros, que possamos entender todos os Teus desígnios em nossas vidas, compreender que tudo que acontece tem um propósito, tudo que acontece tem um motivo. Que se hoje passamos por dificuldades, sejam elas de ordem material ou de ordem moral, tudo isso fomos nós mesmos, que lá atrás erramos, infringimos a sua lei de amor e hoje estamos aqui procurando reparar. Enche-nos de esperança, Pai. Enche-nos de força, de boa vontade, para combatermos o bom combate e que dessa vez possamos sair vitoriosos. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Em nosso último estudo, Quinto Celso e Tassiano estavam no Esquilino e, ao serem transferidos para o Coliseu, eles encontraram o Érato Marcelino, que era o amigo do Enio Pudens. E o Érato tinha um pedacinho de pergaminho com uma frase de Paulo aos Tessalonicenses, que era regozijai-vos sempre, e ele ia comentar essa passagem. E paramos nisso aí que ele ia comentar. Eles estão muito tristes, né, Aramita? Imagina, prisão, Tassiano cego, o filho, o Quinto Celso, com febre, deram uma água fétida para eles, então todo mundo ali meio que desesperado. Agora tem crianças, tem mulheres, tem até mulher grávida no meio, é algo assim muito triste, né? Idosos. Então, eles estão vivendo esse momento assim não de desespero, mas eles estão tristes, né? Então, vamos ver agora o auxílio que a espiritualidade vai mandar, porque Jesus não é pobre de misericórdia, né, Carla? Bem-humorado informou contente. Ele está preso, foi com certeza muito maltratado, mas ele pega esse pedacinho de pergaminho e, bem-humorado, informou contente. Porque uma coisa é você ter humor quando tudo está bem. A outra coisa é você permanecer em alegria quando nada está aparentemente bem. Mas é porque ele é um espírito que ele não olha as coisas da terra. A visão dele é sempre pelas coisas espirituais. Então, a alegria dele é a visão de espírito e não a visão de um homem comum preocupado porque está preso. Porque, na verdade, a pior prisão é a prisão moral, a prisão dos vícios,
a prisão da consciência de culpa. E isso ele não tem. Então esse é o motivo dele de alegria. Não é verdade? Esse é o motivo dele de alegria. Enquanto ali aqueles que estão aparentemente soltos, participando ali da arquibancada do Coliseu, todos esses estão aprisionados verdadeiramente. Então por isso a alegria do Senhor Érato Marcelino. Vamos ouvir a voz dele? Irmãos, da minha existência de quase 80 anos, este pedaço dos Sagrados Escritos é tudo o que me resta. Rejubilemo-nos. Quem vive no Evangelho encontra a divina alegria. Dos milhões de chamados neste século, fomos nós dos escolhidos. Louvemos a glória de morrer à maneira do óleo que se queima na mecha para que a luz se resplandeça. As árvores mais nobres são reservadas à formação do pomar. O mármore mais puro é destinado pelo artista à obra-prima. Era tudo do que eles precisavam, né? A primeira coisa realmente que nos chama a atenção é a situação que ele está e a alegria que ele vive essa experiência. Rejubilemo-nos, alegremo-nos. Quem vive no Evangelho encontra a divina alegria. E Emmanuel colocou essa divina com D maiúsculo, porque ele está falando da divina alegria de servir a Deus. Que essa é a verdadeira alegria. Se nós formos parar e pensar, o que é alegria para ti? É ter dinheiro? Ter saúde física? Ter uma casa? Ter os filhos formados? É muito medíocre o que nós chamamos de alegria. A gente está limitado muito às coisas terra a terra, transitória. E essas não são alegria, porque além de ser transitória, elas são passageiras. Porque hoje você tem, mas você não vai ter. Tudo se perde. Um dia você vai deixar. Então, se eu tenho que deixar, se eu um dia terei que perder, já não é uma alegria divina. Já não é uma divina alegria. Entendeu? Uma divina alegria. Encontra a divina quem vive no Evangelho. Então, se eu estou no Evangelho, se eu estudo o Evangelho, mas se ao decorrer da minha vida eu estou sempre puxando correntes, sempre reclamando, sempre maldizendo, numa tristeza, isso eu não vivo o Evangelho. Eu ainda não entendi o Evangelho. Dos milhões de chamados neste século, no século que eles estão aqui, 200 e pouco, né? Fomos nós dos escolhidos. Como ele diz aqui, dos milhões nós fomos os escolhidos, porque são eles que estão ali para dar o testemunho. Louvemos a glória de morrer à maneira do óleo que se queima na mecha. Essa mecha é aquele cordão, né, daquele fio de algodão, para que a luz resplandeça. Vamos nos alegrar, porque nós somos aqueles escolhidos por Deus para nos sacrificarmos para que a história possa ficar para o futuro. Porque se o cristianismo, no ano de 313, foi aceito, foi permitido as reuniões cristãs, foi por insistência desses cristãos. E nós estamos falando de 3 séculos. 300 anos a bom morrer cristão sacrificado. Então, nos alegremos com isso, né? Então, quando a gente olha o trabalho dos mártires, dos verdadeiros cristãos, a gente olha para a nossa vida e dá uma certa vergonha, né? Porque nós não somos chamados para esse tipo de testemunho. Por isso que eles são recebidos, no mundo espiritual, nós vamos ver aqui nessa obra. E nós não. Nós não admitimos o sacrifício. As árvores mais nobres são reservadas à formação do pomar. O mármore mais puro é destinado pelo artista à obra-prima. Então é nesse momento que você, gente,
Nós somos uma árvore boa, nós somos um mármore, né? E fomos chamados ao trabalho, a fazer algo. Num arroubo de alma, observou: os grãos mais sadios da fé viva transformam-se nos dentes das feras em alva farinha, para que não falte o pão da graça à mesa das criaturas. Cresça em nós a esperança, pois está escrito: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Essa é a anotação do livro Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, nota de Emmanuel. Os grãos mais sadios da fé viva. Quem são os grãos mais sadios da fé viva? Hã? São eles que estão lá. Os grãos mais sadios da fé viva transformam-se nos dentes das feras. Olha que poético isso, né? Eles não vão ser devorados? E esses animais, muitos foram trazidos da África, eles passavam 2 ou 3 dias sem se alimentarem. Eles não davam nada. Por quê? Porque o povo que organizava esses espetáculos queriam um verdadeiro espetáculo. E o espetáculo, porque a fera só come se tiver fome. E o espetáculo era ver a fera correndo e as pessoas correndo. Não tinha graça da pessoa ficar parada, a fera ir lá e comer. Não, eles queriam ver o povo correndo e as feras correndo atrás. Por isso que os que estavam doentes e os velhinhos eram queimados em potes. Porque não tinha graça. Então eles iam servir para iluminar o espaço. Nos dentes das feras, em alva farinha, para que não falte o pão da graça à mesa das criaturas. O pão da graça, testemunho. Cresça em nós a esperança, pois está escrito: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E não é a vida material, é a vida espiritual. Aqueles apontamentos provocaram radiosa floração de felicidade em todos os semblantes. A assembleia, andrajosa e estática, parecia tomada de infinita aventura. Imagina a fala dele, aquilo foi reanimando, nossa, porque de repente você estava se sentindo um perdedor, sozinho. Nossa, que tristeza, a gente aqui. De repente ele veio e mostrou assim: gente, vocês são os escolhidos. Privilegiados, vocês estão dando testemunho. Olha a honra de morrer pelo Cristo. A assembleia, então, andrajosa, que estava ali estática, parecia tomada de infinita aventura. Érato, levantando o ânimo de Celso, com as suas palavras de coragem, erguia a voz, associando-se aos cânticos de regozijo. Tassiano, silencioso, perguntava a si mesmo: por que motivo fora trazido ao testemunho dos cristãos, quando, em verdade, nunca lhes esposara os compromissos? Que irresistível destino o arrebatava, assim, para aquele Cristo de que sempre fugira, deliberadamente? Por que se enredara, se prendera com os galileus, de tal sorte que não lhe restava outra alternativa senão a de comungar com eles no sacrifício? Porque decisão dos imortais se afeiçoara tanto a Quinto Celso que, no fundo, era um rapaz de origem anônima, passando a amá-lo e a querê-lo, qual se lhe fora filho do coração? Concentrado, reconstituía o pretérito, indagando. Não mais dispunha, entretanto, de muito tempo para o solilóquio, essa conversa consigo próprio, mental. Lá fora, aglomerava-se a multidão. A noite avizinhava-se, fria e sem nuvens. Começara o vozerio na cávea do monumental edifício, ecoando nos alicerces. Cávea é arquibancada de teatro. A arquibancada do monumental edifício que é o Coliseu. À medida que se adensavam as sombras,
crescia, rumoroso, o movimento popular. Elevou-se gradativamente a gritaria da massa que, em se casando com a música de alaúdes, timbales e pandeiretas, dava agora para ensurdecer. Os prisioneiros, porém, que somente deveriam comparecer na arena no encerramento do espetáculo, oravam e cantavam, quando algum deles, mais esclarecido, não ocupava a atenção dos ouvintes com exortações comoventes e encorajadoras, recordando a glória de Jesus crucificado e o exemplo dos mártires na fé. Depois de variados jogos, em que muitos lutadores perderam a vida, e em seguida as danças exóticas, o cenário se modificou. Gente, mudou alguma coisa hoje? Mudou pouquíssima coisa. A gente ainda se reúne para esses espetáculos escandalosos, é gente dançando, se sacudindo, é barulho disso, barulho daquilo, vai para um lado e vai para o outro. Então nós vamos percebendo que o tempo vai se passando, mas nós ainda nos apaixonamos por essas coisas espetaculares, em detrimento das coisas espirituais. Ainda nos reunimos para acompanhar em um telão um monte de homem correndo atrás de uma bola, ou 2 homens dentro de uma jaula, se esmurrando, chutando, se machucando, e nós do outro lado a aplaudir, torcendo para que um deles possam ser vencedores. É patético, mas ainda é a condição humana. De gritarmos, até mesmo brigarmos uns contra o outro por conta daquilo que nós chamamos de torcida, que de organizada não tem nada. Aliás, até tem. Torcida organizada para o mal também tem. Recordando a glória de Jesus, crucificado e o exemplo dos mártires na fé. Depois de variados jogos, em que muitos lutadores perderam a vida, e em seguida as danças exóticas, o cenário se modificou. Portes e cruzes, revestidos de substâncias resinosas, foram levantados à frente de quase 100.000 espectadores delirantes. Os cristãos doentes foram separados daqueles que deveriam tomar parte na exibição com movimentos livres, que era ver as pessoas correndo. E quem estava doente não ia correr. E dentre eles, Quinto Celso, pelo seu aspecto enfermício, foi violentamente arrancado as mãos paternas. E lembra que o pai dele está o quê? Cego. De olhos confiantes, o moço pediu a Érato guiasse Tassiano até o porte onde ele se encontrasse. E enquanto 2 rios de lágrimas. Isso quer dizer que Tassiano chorou pouco? Muito. Não porque ia morrer, mas porque não poderia estar de mãos dadas com o pai naquele momento. Porque esse era um momento único. Era o Tassiano com ele mesmo. O Quinto Celso não precisava passar por nada disso. Ele se propôs a estar na terra um século para resgatar o filho das trevas. Então, quando você vai até o inferno, é impossível você não sentir as labaredas desse inferno. Então, nós vimos isso na figura de Alcione, quando foi resgatar Carlos Clênaga e o seu pai, a sua mãe, e estamos repetindo, vendo isso nessa ação do senhor Quinto Var. De olhos confiantes, então, o moço pediu a Érato guiasse Tassiano até o porte. 2 rios de lágrimas deslizavam pelas faces do filho de Varro. A este recomendou o jovem intrépido, corajoso.
Coragem, meu Pai. Estaremos juntos. A morte não existe e Jesus reina para sempre. É isso, né? Eu acho que é essa fé que nos falta, né? Quando a gente vê um ente querido nosso partir, a gente tem a certeza que vai permanecer sempre vivo. E quando nós mesmos formos chamados ao testemunho, né? Lembrarmos que a morte não existe e Jesus reina para sempre. Depois de pesados minutos de expectação, os presos foram tangidos. Olha a palavra que Emmanuel usa. Igual gado, igual animais. Tangidos no rumo da arena festiva. Mas, como se estranho poder celeste lhes vibrasse nas cordas da alma, louvavam o Senhor que os esperava no céu. Eles cantavam. Vocês acham que eles estão sozinhos? Não estão, gente. Homens de rosto hirsuto, ou seja, em desalinhos, barbados, e velhos cambaleantes, aleijados e mendigos, anciães aureolados de neve, cabelo branco, e mulheres em quem a maternidade se revelava exuberante. Gente, mulheres grávidas. Jovens e crianças de semblante risonho cantavam, felizes, firmemente esperançados no sermão das bem-aventuranças. Apoiado nos ombros frágeis de Érato, Tassiano registrava em si mesmo inesperada e sublime renovação. Aquelas almas dilaceradas pela injustiça do mundo realmente não adoravam deuses de pedra. Para inspirar semelhante epopeia de amor e renúncia, esperança e felicidade, à frente da morte, Jesus deveria ser o enviado celeste a reinar soberanamente nos corações. Mergulhara-se-lhe a alma em misteriosa alegria. Sim, finalmente reconheceu, naqueles instantes supremos que, semelhante a prolongado e tremendo temporal, o tempo passara por ele, destruindo os ídolos mentirosos do orgulho e da vaidade, da ignorância e da ilusão. A ventania do sofrimento deixara-lhe as mãos vazias. Tudo perdera, estava só. Mas, naqueles momentos breves, encontrara a única realidade digna de ser vivida: Cristo, como o ideal de humanidade superior que lhe cabia ir ao encontro e alcançar. Lembrou-se de Blandina, de Basílio, de Lívia, guardando a impressão de que os três se achavam ali, estendendo-lhe os braços em sorrisos de luz. Recordou o Quinto Varro com indizível carinho. Reencontraria o genitor além da morte? Nunca experimentara tamanha saudade de seu pai como naquele minuto rápido. Daria tudo para revê-lo e para afirmar-lhe a ternura que, por aqueles instantes da morte, a vida efetivamente não lhe fora vã. Chorava, sim. No entanto, pela primeira vez, chorava de compreensão e reconhecimento, emotividade e alegria. Recordou quantos lhe haviam ferido o coração no curso da existência e, como se estivesse a reconciliar-se consigo próprio, a todos enviou o pensamento de jubilosa paz. O que ele fez nesse momento? Ele enviou o quê? Perdão. Perdão. Lembrou daqueles que ele amava e lembrou daqueles que o maltratou e enviava perdão. Gente, olha lá, que arena é essa, né? De tamanha lucidez. Que vibração é essa que perpassou por ele? Tudo, né? E quando eu falo assim dessa arena, porque é pouco tempo para ele fazer toda essa reflexão antes de desencarnar.
os estreitos passos daquela redentora caminhada de alguns metros haviam, porém, terminado. Amparando-se em Marcelino, escutou os gritos selvagens dos espectadores, gritos selvagens, porque é animalesco, que se apinhavam nas bancadas do pódio e dos menianos, nas galerias, nos patamares, nos vomitórios e nas escadas. Então, o pódio era aquele muro baixo que circundava a arena dos anfiteatros romanos. O meniano era a varanda. E ali o patamar, aquela área plana e ampla localizada ali no alto. E o nosso amigo Murilo está colocando algumas imagens aí para você ver e entender um pouco esse espaço interno do Coliseu. Milhares e milhares de vozes reclamavam em coro animalescas: as feras! As feras! Contudo, intimamente renovado, Tassiano sorria. Após ligeira busca, Érato encontrou o porte em que Celso fora ligado para o sacrifício e cumpriu o que prometera, reaproximando pai e filho para o instante supremo. Soluçava Tassiano, feliz, tateando o corpo de Celso, cujas mãos de carne não mais poderiam acariciá-lo. Meu filho, eu senti o poder de Cristo em mim. Agora eu também sou cristão. Era tudo que o pai queria ouvir. Exultando de satisfação íntima por haver atingido a realização do maior e do mais belo sonho de sua vida, Celso bradou: Louvores sejam entoados a Deus, meu Pai. Viva Jesus! Nesse mesmo instante, cenas do próximo capítulo. Foi bom? Muitas emoções, né, gente? E assim, agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida. E agradecemos aos amigos espirituais por mais essa oportunidade que nos foi dada para estarmos juntos com a renovação e a mudança do Senhor Tassiano, tendo a oportunidade de também aprender e não esperar chegarmos em momentos tão dolorosos para fazermos a reflexão da nossa própria vida. Graça te damos, Senhor, que assim seja.